Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo, vamos falar sobre o bentos e a sua importância no ecossistema marinho. Vale ressaltar que os organismos se relacionam uns com os outros e que não existe uma separação entre eles. Além disso, alguns organismos podem participar de diferentes grupos durante as diferentes fases de sua vida. Portanto, o importante é saber que as classificações dos organismos são para entendermos melhor as diferentes formas de vida existentes no mar. Mas afinal, o que são os organismos bentônicos? Bentos é uma palavra de origem grega e significa profundidade. A primeira menção da expressão bentos foi feita em 1834 por um naturalista alemão chamado Ernst Haeckel, que usou o termo para se referir às formas de vidas que habitam o fundo dos mares. Dessa forma, todos os organismos, sejam eles plantas ou animais, de água marinha ou de água doce, que vivem associados a algum tipo de substrato, são coletivamente definidos como bentos. São organismos que necessitam estar aderidos a algum meio físico porque eles não possuem a capacidade de movimentação para nadar nas ondas do mar. Vejamos alguns exemplos de bentos, como esses lindos ouriços marinhos, as algas, crustáceos e até mesmo o Bob Esponja e o seu amigo Patrick. O Bob Esponja é uma representação lúdica das chamadas esponjas e o Patrick representa as lindas estrelas do mar. Essas espécies fazem parte do bentos, pois vivem associadas às rochas e assoalhos no ambiente marinho. O bentos pode ser classificado de acordo com algumas diretrizes. Uma das classificações é quanto ao tipo de organismo, podendo ser zoobentos, que são todos os grupos de animais, ou fitobentos, que compõem os organismos que realizam fotossíntese. Outra subdivisão é quanto ao tipo de substrato. Existem dois tipos de substratos. Os substratos consolidados, que são os substratos duros, como as rochas, por exemplo, e os não consolidados ou inconsolidados, que são os substratos moles, como a areia e a lama. Existe um grande ecossistema consolidado encontrado no limite entre o continente e o mar que abriga muitas espécies bentônicas. São os castões rochosos. O batimento constante das ondas nesse ecossistema obriga algas e muitos animais a se fixarem firmemente sobre as rochas, como, por exemplo, substâncias cimentantes em cracas, que são estruturas de adesão, e opressórias em algas, que são discos de fixação que auxiliam as algas a se prenderem na rocha. Outros apresentam pequenos tamanhos, formas planas e pés grandes, como os observados em moluscos, ou ainda ventosas, que são pequenos tubos nas extremidades dos pés em equinodermos, como estrelas, ouriços e pepinos do mar. Muitos ainda criam estratégias para diminuir os estresses ambientais. Os bivalves mantêm suas conchas fechadas, anêmonas retraem seus tentáculos, assumindo a forma de damo, e muitos animais, como caranguejos, anfípodes e poliquetos, podem buscar abrigos em fendas ou em diferentes substratos biológicos. Já os organismos que vivem em ambientes arenosos ou lamosos possuem uma maior capacidade de locomoção do que os que vivem nos ambientes rochosos. Além do mais, muitos são escavadores e vivem enterrados nos sedimentos. Quanto ao modo de vida e à localização do substrato, as espécies bentônicas podem ser agrupadas em diferentes faunas. Na epifauna, as espécies habitam sobre o substrato, seja ele consolidado ou não. Já na endofauna, as espécies escavam ou ficam enterradas nos sedimentos, sendo muito mais abundante nesses ambientes, como dito antes. Como importância ecológica, os organismos bentônicos são utilizados como bioindicadores da qualidade do ambiente, pois muitas espécies são sedentárias ou com pouca capacidade de locomoção. Isso faz com que esses organismos sofram mais impactos das alterações ambientais do que outras espécies capazes de nadar ativamente. Além disso, o fitobentos, dentre outras funções, contribui para a produção de oxigênio e o zoobentos participa de processos de decomposição da matéria orgânica, disponibilizando nutrientes na cadeia trófica. Com isso, finalizamos essa breve apresentação sobre bentos.